Nessa aula, nós vamos começar a discutir um pouco sobre a Era Vargas, ou seja, o período na história brasileira que vai de 1930 até 1945, quando Getúlio Vargas ele rompe com aqueles acordos da Primeira República e chega ao poder. Vamos tentar compreender um pouquinho sobre as mudanças políticas, sociais e econômicas que ocorreram a partir de 1930 no Brasil. Em termos sociais, basta você lembrar que o Brasil, na Primeira República, era um país extremamente pobre, com a maior parte da população vivendo no campo. Era ainda composto de muita violência, basta lembrar todas as revoltas que ocorreram, como a revolta da Chibata, a revolta da vacina, a própria revolta do contestado e o cangaço no sertão brasileiro. Em termos econômicos, o Brasil tinha uma política voltada para a agricultura, sendo que o principal produto brasileiro era o café. Basta lembrar que o governo brasileiro criava políticas que beneficiavam os cafeicultores, deixando outras áreas do comércio, como a indústria, um pouco de lado. Ainda que a maior parte da população morasse no campo, pouco a pouco as cidades no Brasil começaram a ganhar importância, sendo habitadas por pessoas de diversas classes sociais. Tínhamos uma população de ex-escravizados que não recebiam nenhum amparo do governo, convivendo ainda com a forte discriminação racial, fruto e herança de um Brasil escravocrata. Também tínhamos uma população de operários que trabalhavam tanto no comércio quanto nas indústrias e pouco a pouco começaram a lutar por melhores condições de salários, férias e outros direitos trabalhistas. E também vamos ter grupos de militares brasileiros que vão ficar cada vez mais insatisfeitos com as políticas adotadas pelos governos da Primeira República. Um exemplo de descontentamento por parte dos militares foi o movimento tenentista, que ocorreu na década de 20, especificamente em duas ocasiões, 1922 e 1924. Esse movimento desejava promover mudanças nas instituições da Primeira República, principalmente centralizando o poder. Adicione, então, todo esse descontentamento de diversos setores da sociedade brasileira com as práticas de corrupção que ocorriam na Primeira República, principalmente com o processo eleitoral. Basta você lembrar do voto de cabresto e do clientelismo que ocorriam. O ponto-chave para o final da Primeira República foi um desentendimento entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais na indicação de um candidato para a presidência da República. Basta você lembrar da famosa política do café com leite, onde um ano São Paulo indicava um candidato a presidente e depois Minas Gerais. São Paulo e Minas Gerais. Para a eleição de 1930, São Paulo deveria apoiar um candidato mineiro. Porém, o então presidente paulista, Washington Luiz, ele resolve quebrar com essa política do café com leite e indica novamente um candidato de São Paulo, no caso, o político Júlio Prestes. Dessa maneira, com a quebra do acordo entre São Paulo e Minas Gerais, a oligarquia mineira resolve então fazer uma aliança com os estados do Rio Grande do Sul e da Paraíba, lançando como candidato à presidência o gaúcho Getúlio Vargas e a vice o paraibano João Pessoa. As eleições então acabam ocorrendo, porém basta você lembrar que o processo eleitoral no Brasil da Primeira República ele era muito suspeito. Basta lembrar das práticas do clientelismo e do voto de cabresto. O candidato de São Paulo, Júlio Prestes, acaba vencendo a eleição, porém sob forte suspeita de que a eleição teria sido fraudada. Para piorar a situação, além da suspeita de fraude nas eleições, ocorre o assassinato do então candidato à vice-presidência por Paraíba, Minas e Rio Grande do Sul, o político João Pessoa. Porém, esse assassinato ele foi de caráter pessoal, nada tendo a ver com o processo político, a disputa política entre São Paulo e as outras oligarquias. Porém, Rio Grande do Sul,
Minas Gerais e Paraíba vão usar esse assassinato como justificativa para preparar o golpe que ocorreria em 1930, acusando São Paulo pelo assassinato de João Pessoa. Diante de todos esses fatores, suspeita de corrupção e fraude nas eleições, o assassinato do então paraibano João Pessoa, tudo isso vai levar a uma grande pressão, principalmente por parte das oligarquias mineira, gaúcha e paraibana, para que o então presidente Washington Luiz renuncie. Em 3 de novembro de 1930, Washington Luiz é deposto e Getúlio Vargas assume o poder através desse golpe. Os primeiros anos do governo Vargas são marcados por uma forte centralização do poder e ainda disputas políticas. Logo no início, com o governo provisório, Getúlio Vargas ele vai suspender a Constituição brasileira, ele vai centralizar o poder em suas mãos, vai trocar os governadores dos estados por interventores federais, desagradando assim a oligarquia de São Paulo, além de fechar o Congresso Nacional. São Paulo vai reagir através de uma revolta que ficou conhecida como revolta constitucionalista. Essa revolta ocorrida em São Paulo em 1932 tinha como principal objetivo pressionar o governo de Getúlio Vargas para que ele elaborasse uma Constituição. Basta você lembrar que de 30 até 32, Getúlio estava governando com plenos poderes. Finalmente, em 1934, Getúlio Vargas promulga a nova Constituição Republicana. Comparada com a anterior, essa nova Constituição vai trazer alguns avanços, principalmente o direito de voto às mulheres, regulamentação da jornada de trabalho de 8 horas, fixação do salário mínimo, além do ensino primário se tornar gratuito e obrigatório. Porém, para compreendermos a situação política em que o Brasil vivia nesse período, a gente precisa primeiro falar sobre dois grupos, os dois principais grupos políticos que existiam na época. O primeiro era a Ação Integralista Brasileira, um grupo formado pelo jornalista Plínio Salgado e que tinha como principal característica, o principal elemento em sua essência, a influência do regime fascista. Ou seja, ideias que eram contrárias à democracia e que defendiam um Estado centralizador extremamente forte. O que vai marcar a ação integralista brasileira, uma das características principais, é sua extrema violência em suas manifestações e em suas práticas. Em oposição a esse grupo integralista brasileiro, ou seja, com ideias próximas ao fascismo, nós vamos ter a Aliança Nacional Libertadora, fundada em 1935 e composta principalmente por intelectuais, profissionais liberais e até mesmo militares. Esse grupo, que tinha ideias com inspiração no comunismo, tinha como defesa, entre outras coisas, a reforma agrária, a defesa das pequenas e médias propriedades e principalmente a questão da nacionalização das empresas estrangeiras que aqui estavam no Brasil, além, é claro, de se opor ao governo Vargas. A principal ação realizada por esse grupo foi a chamada Intentona Comunista, que ocorreu em 1935. Esse movimento, que foi liderado por militares, tinha como principal objetivo tentar derrubar Vargas da presidência. Ele ocorreu na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, e teve adesão de alguns quartéis de alguns outros militares também no Recife e na cidade do Rio de Janeiro. Somada a essa questão da tentativa de derrubada de Vargas do poder, a partir de 1937 começam os preparativos para as eleições que ocorreriam no ano seguinte, em 1938. Porém, demonstrando um caráter já extremamente autoritário, Vargas ele elabora o chamado Plano Cohen. Segundo esse Plano Cohen, era uma tentativa de um grupo de comunistas de tomar o poder no Brasil. A ironia é que anos depois, isso vai ser provado que esse Plano Cohen não passou de uma farsa criada por Vargas
e pela ação integralista brasileira para se perpetuar no poder. Diante dessa situação, ou seja, diante dessa suposta ameaça comunista, Vargas, então, ele vai dar um golpe de Estado, ou seja, ele cancela o que seriam as eleições do ano seguinte, ele dá esse golpe de Estado e aí ele instaura o chamado Estado Novo, a ditadura varguista a partir de 1937. Entre as primeiras ações que Getúlio Vargas vai tomar após colocar em prática essa ditadura do Estado Novo é fechar o Congresso Nacional, extinguir todos os partidos políticos e criar uma nova Constituição que praticamente vai centralizar em suas mãos todo o poder. Essa Constituição, entre outras coisas, ela vai ter um caráter também muito autoritário, no sentido em que ela passa a controlar diversos aspectos da vida da população. Um outro exemplo do autoritarismo de Vargas é que em 1939 é criado o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, cuja função principal era divulgar, através dos meios de comunicação, principalmente o rádio, mensagens positivas em relação ao governo, tentando demonstrar, colocar a figura de Getúlio Vargas como uma pessoa extremamente bondosa e comprometida com os mais pobres. Uma outra função do DIP, além de tentar promover uma imagem positiva do governo, era de controlar todos os conteúdos que saíam na imprensa. Não só também na imprensa, mas também conteúdos em termos culturais. Por exemplo, vários livros foram censurados durante esse período do Estado Novo. O exemplo mais clássico é esse romance de Jorge Amado, Capitães da Areia, que tinha em seu conteúdo, abordava a situação de rua dos meninos que moravam aqui em Salvador. Na época, o livro foi considerado conteúdo comunista por abordar temas sociais. Jorge Amado foi um dos exemplos de pessoas que foram perseguidas e tiveram que se exilar do Brasil. De maneira geral, durante o período em que existiu a escravidão no Brasil, as pessoas que realizavam algum tipo de trabalho manual eram pouco valorizadas. Sendo assim, até o início do século XX, os trabalhadores recebiam pouca atenção do Estado brasileiro, sendo que não existiam leis para regulamentar o trabalho assalariado no país. Com o crescimento da industrialização no início do século XX, os trabalhadores ganharam cada vez mais importância na economia e na política brasileira. A partir da década de 30, percebendo a grande importância dos trabalhadores para a industrialização no Brasil, o governo de Getúlio Vargas buscou influenciar os operários, investindo até mesmo na criação de uma identidade para esses trabalhadores, ligada principalmente à ideia de disciplina. Porém, na mesma medida em que Getúlio Vargas trabalhava com a intenção de proteger e de valorizar esses operários, esses trabalhadores, com a criação, por exemplo, das férias remuneradas, do 13º e de outras leis trabalhistas, ele, na mesma medida, coibia qualquer manifestação ou qualquer atitude por parte dos operários e trabalhadores no sentido de que pudesse prejudicar o andamento do trabalho. O exemplo mais clássico é, além da questão de sua forte presença, ou seja, sua forte fiscalização nos sindicatos dos trabalhadores, ou seja, esses grupos organizados para defender os direitos dos trabalhadores, Getúlio Vargas também proibia de maneira expressa as greves como forma de protesto. A expressão máxima dessa política de valorização do trabalho e do trabalhador por parte do governo Vargas vai ser marcada em 1943 com a criação da CLT, ou seja, um documento que era a consolidação das leis de trabalho. Entre outras coisas, destaca-se desse documento a regulamentação, por exemplo, da jornada de trabalho, que passa a ser agora de 8 horas, entre outros direitos. Em termos econômicos, é importante a gente ressaltar mais uma vez. Com o governo Vargas, a partir de 30 e até 45, quando fecha esse primeiro período da era Vargas, o Brasil ele vai mudar a sua estrutura social, política e econômica.
Em termos sociais, o Brasil deixa de ser um país rural, onde a maior parte da população se concentrava no campo, e passa a ser um país urbano. Do ponto de vista econômico, o Brasil abre mão, deixa de ser um país extremamente agrário e passa a ser um país cada vez mais industrial, principalmente com a criação de diversas empresas nacionais estatais, como a Vale do Rio Doce e a Companhia da Siderúrgica.